Tendo a certeza que estamos diante da presença do Eterno, convido você a reverentemente dobrar os seus joelhos e nós vamos falar com Ele em oração. Bondoso Deus, amantíssimo Pai de amor, que habita no mais alto dos céus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Diante da Tua presença, nós nos curvamos, porque reconhecemos que nada temos, nada somos que nos faça dignos de merecer algo de Ti, mas no sacrifício precioso do nosso Salvador Jesus Cristo, nós temos a certeza do Teu cuidado, do Teu amor e da salvação que nos é garantida. Pai, visite cada um de nós aqui presente. Trabalhe em nosso coração e Deus e Espírito Santo torne-nos sensíveis às impressões celestiais que o nosso Criador deseja colocar em nós. O Senhor conhece a angústia, quem sabe a aflição, que alguém aqui traz de forma muito especial. Tire isso de nós, tranquiliza-nos na Tua presença, para que a nossa maior certeza esta noite, neste lugar, seja a certeza do encontro com o nosso Criador. Dá-nos a Tua paz, permaneça conosco, por amor de Cristo. Amém. Bom receber cada um de vocês aqui esta noite, viu? Seja muito bem-vindo à casa de Deus, que na verdade é a tua casa, né? E que você se sinta muito bem aqui neste ambiente onde nós separamos para cultuarmos juntos o nosso Criador. Nós estamos em uma série de mensagens, né? Nos domingos. Esta é a terceira mensagem da série, Como Ouvir a Voz de Deus. Nós já descobrimos como é a voz de Deus. Nós já descobrimos este elemento, obrigado, meu amigo, e nós entendemos um pouquinho de como Deus trabalha, como Deus fala conosco, né? E nesta noite eu quero tratar sobre o local, porque alguns pensam o seguinte: qual é o melhor local para ouvirmos a Deus? Será que há um local específico para conseguirmos identificar a voz do nosso Criador? Nós já descobrimos que a voz de Deus, de acordo com a palavra, é um sussurro calmo e suave, né? Então Deus trabalha conosco em meio à calmaria, quando nós nos aquietamos, quando nós sossegamos, quando nós descansamos o nosso coração. Por isso, deixa eu já fazer um pedido para você. Se você deseja ouvir a voz de Deus, nunca vá com pressa. Nós estamos vivendo esse mundo agitado, né? E muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós temos pressa. Então, você e eu possamos ouvir a voz de forma suave, sem pressa. Então, esta noite é o lugar do sussurro. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. E Isaías, o capítulo 55, traz uma tranquilidade ao nosso coração. Porque o mais importante é nós conseguirmos sintonizar os nossos ouvidos para que eles possam perceber a voz de Deus. Isaías capítulo 55 é uma promessa de Deus para nós. Isaías 55, deixa eu ver aqui, eu que me atrapalho com esse negócio aqui. Acho que não foi.
Dá uma conferida lá para mim. Aí, deu certo aqui. Então vamos. Opa, voltamos. Agora sim. Isaías 55, verso 11. Esses negócios de tecnologia é uma bênção, mas ele é meio complicado, né? Diz o seguinte a palavra de Deus: assim será a palavra que sair da minha boca. O que diz a Bíblia? Ela não volta o quê? Vazia. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Ou seja, a palavra de Deus irá se cumprir. Nós vimos no último estudo que quando Deus disse haja luz, lá no início da história da humanidade, foram as primeiras palavras que saíram da boca de Deus. No entanto, estas palavras ainda continuam encontrando eco na história e elas continuam em atividade até os dias de hoje. Para nós termos uma ideia do poder da palavra de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, de acordo com a Bíblia, ela não volta para Deus de que forma? Vazia, mas ela encontra guarida, ela encontra um lugar. Só que a palavra diz que ela encontra um lugar onde Deus se apraz, onde Deus encontra prazer, onde Deus encontra descanso. Ou eu posso dizer para você, nós só ouviremos a voz de Deus se nós tivermos prazer na presença de Deus. Se a presença de Deus nos traz alegria, se a presença de Deus enriquece o nosso coração, se a nossa experiência com Deus é agradável, então a palavra de Deus, ela encontra eco na minha vida, na sua vida, se isso me torna alegre, se isso me torna feliz. Mas para muitos de nós, achamos que a voz de Deus é algo monótono, achamos que a voz de Deus é algo enfadonho, e se eu não tenho prazer em ouvir a voz de Deus não vai repousar no meu coração. Por isso eu já começo essa mensagem fazendo um apelo para você. Ore para que você sinta alegria na presença de quem? De Deus. Ore para você ter satisfação na presença de Deus. Você já parou para pensar qual é o lugar mais silencioso da Terra? De acordo com um estudo realizado, o lugar mais silencioso da Terra, não sei se sou eu ou esse negocinho lá, vou ter que, não está passando aqui. O lugar mais silencioso da Terra é um estúdio que ele foi construído pela Microsoft. Me lembra o nome da minha auxiliar lá? Heloísa, nós vamos combinar o seguinte, nós vamos mudar no dedo aí, tudo bem? Então, quando eu... tá? O lugar mais silencioso da Terra, ele fica na sede da Microsoft, que é essa empresa que produz software, né, para os computadores aí, e é uma sala que é um lugar sem eco, ou seja, você pode conversar, você pode gritar, mas você não vai ter eco ali de voz nenhuma. E esta sala, ela consegue ficar, o som ali, ele é abaixo de 20 decibéis. Ou seja, quando você entra nesta sala, quando você está num lugar extremamente silencioso, na verdade o nosso corpo começa a ter algumas dificuldades. Por incrível que pareça, eu falei para vocês sobre o barulho, mas nós também temos dificuldade com o silêncio. Tanto é que esta sala, que é considerada o lugar mais silencioso da Terra, eles dizem que um ser humano não consegue suportar mais de 1 hora neste local. Pode passar aqui, Heloísa. Olha o que começa a acontecer. Quando você entra nessa sala, agora, por conta de você não ouvir mais nenhum barulho externo, você começa a perceber os barulhos do seu próprio corpo. Então você começa a ouvir o seu coração bater.
Você começa a escutar os seus ossos rangerem. Qualquer movimento que você faz, você começa a ouvir. Só que isso causa no ser humano uma perda de equilíbrio. Você começa agora a perder o equilíbrio. E agora pouquíssimas pessoas conseguem ficar mais de uma hora neste local, porque ali há um silêncio absoluto. Pastor, por que você está falando isso para nós, se nós estamos tratando de ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes nós achamos que a ideia de ouvir a voz de Deus é nós enclausurarmos em um local onde nós não vamos ter mais nenhum ruído, nenhum barulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ouvir a voz de Deus dentro do ônibus. Você pode ouvir a voz de Deus lá na fila da escola. Você pode ouvir a voz de Deus enquanto você está andando pela cidade. Porque a voz de Deus, ela não se limita a um local. Ela não está limitada a uma condição. A voz de Deus não é uma questão de nós estarmos em um silêncio absoluto, como aquela ideia de uma meditação, onde nós nos fechamos ali, não há nada errado na meditação, mas não é nesse quesito que nós vamos ouvir a voz de Deus. Olha, se eu for para um local, algumas pessoas falam, olha, eu vou subir o monte, vou ficar lá no monte sozinho, sem mais nenhum barulho, e aí eu vou ter um encontro com Deus, vou ouvir a voz de Deus. Queridos, não é isso que vai trazer a voz de Deus até nós. Não é esse isolamento, porque a voz de Deus não é uma questão de silêncio absoluto. A voz de Deus é uma questão de estar na sintonia correta. Não sei quantos de vocês, hoje a gente está perdendo um pouco o hábito do rádio, né? Mas quando você está sintonizando o rádio, enquanto você não está na frequência correta, o que acontece? Fica chiando, o som incomoda, mas quando você entra na frequência correta, então o som fica límpido, claro, você consegue ouvir, você consegue identificar. Então, para ouvir a voz de Deus, não é uma questão de estar em um silêncio absoluto, mas é uma questão de estar na sintonia certa. Na Bíblia, pode passar para nós aqui, na Bíblia nós temos vários momentos Deus falando. Nós temos Deus falando em meio à natureza. Moisés, por exemplo, se encontra com Deus e Deus fala com ele em meio a uma sarça ardente. Elias, Deus vai falar com ele em meio ao monte, lá em cima, no Monte Carmelo. Ezequiel, Deus vai falar com ele ali às margens do rio Quebar. Gideão, Deus vai falar com ele embaixo de uma árvore. Josué, Deus vai falar com ele lá em Gilgal. Você vai encontrar Abraão, Deus falando com ele nos carvalhos de Maré. Então não é um espaço físico, não é um lugar. Não, vou dizer aqui para você agora, não há um lugar nesse planeta Terra que esteja destituído da presença de Deus. O salmista Davi, falando sobre isso, ele diz assim, olha, Senhor, se eu subir no mais alto dos céus, ali o Senhor vai estar. Mas se eu descer no mais profundo do abismo, ali também o Senhor vai estar. Porque não há limites para ouvir a voz de Deus. Daniel ouviu a voz de Deus enquanto ele estava ajoelhado ali na voz de Deus na porta do palácio. Samuel ouviu a voz de Deus lá dentro do tabernáculo. Então não é a estrutura, porque alguns dizem assim, olha, eu vou ter que ir para a igreja para ouvir a voz de Deus. Queridos, louvado seja o Senhor porque você está na casa de Deus, na igreja, mas não é apenas nesse espaço que Deus vai falar. A igreja não limita a voz de Deus, a igreja é um lugar para nos ajudar a ampliar, a sintonizar, nos colocar na sintonia correta, mas Deus não está limitado geograficamente a um templo, a um local. Eu gosto quando Salomão está dedicando o templo ao Senhor, e ele diz o seguinte, eles construíram uma casa belíssima, mas Salomão diz assim, olha, Senhor, eu sei que esta casa não é capaz de conter a tua presença. Você tem Deus falando no isolamento.
Deus falou com Davi quando ele estava lá na caverna de Adulão. Deus fala com Isaac quando ele está junto ao poço lá de Naor. Deus fala com Jacó quando ele está lá em Betel. Mas sabe na Bíblia qual é o local mais improvável que Deus fala? Deus fala com Jonas quando ele está no ventre de um grande peixe. No mais profundo do oceano, ali está a voz de Deus. Sabe, nós temos um erro que muitas vezes cometemos, que é usar a Bíblia para colocar Deus em uma espécie de um caixote, para enquadrar Deus. Deus não está limitado geograficamente como nós estamos. Deus está fora do tempo, ele é atemporal. Então nós não podemos dizer, olha, para você, eu não tenho como chegar aqui diante de vocês e dizer, olha, se você quiser ouvir a voz de Deus, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu vou te dar algumas orientações, mas isso é apenas para ajudar você, mas eu não tenho como concluir, delimitar que é apenas dessa maneira, porque na Bíblia nós vemos Deus falando de diferentes maneiras, em momentos diferentes e em lugares diferentes. Mas tem algo que precisa acontecer, queridos. Apesar de que, pode passar para nós aqui, Heloísa, falei certinho? Heloísa, viu? Aprendi. Apesar disso, Deus pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer tempo e de qualquer forma. Deus seria uma espécie de um padrão que quebra padrões. Deus é o Deus imprevisível, Deus é o Deus do impossível. Então, quando nós tentamos moldurar a Deus, colocar Deus em uma caixinha, como muitas vezes a religião tenta fazer, nós estamos agora dizendo, olha, esse Deus não é tão poderoso, ele não é tão capaz. Não podemos e não devemos conter a Deus. Nós não podemos limitar a Deus. Porque para Deus não existe a palavra impossível. E alguns agora, às vezes, se questionam, pastor, mas Deus falou lá no passado. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, com Jacó, com Daniel. Será que Deus continua falando ainda em nossos dias? Amados, eu creio que o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. Então, se eu creio que Deus era ontem, que Deus é hoje e que Deus o será sempre, então eu creio que Deus falou ontem, no passado, Deus fala no presente e Ele vai falar no futuro. Deus vai continuar falando. Mas qual é o problema? Se Deus ainda fala, se Deus ainda cura, se Deus ainda liberta, por que hoje parece que nós temos tanta dificuldade em ouvir a voz de Deus? O grande problema é porque nós não estamos dispostos a fazer aquilo que Deus espera de nós. Nós não ouviremos a voz de Deus se andarmos de maneira negligente à vontade de Deus. Todos esses grandes homens e mulheres que ouviram a Deus, eles alinharam a sua vida com a vontade de quem? De Deus. Para que eu possa ouvir a voz de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa sintonizar a sua vida. Você precisa sintonizar a sua vida na sintonia de quem? De Deus. Imagina uma rádio que ela toque lá na sintonia, estou vindo aqui na minha mente, 102,3, nem sei se tem uma rádio nessa sintonia, e você diz, não, mas eu vou ouvir essa rádio, mas eu quero colocar no 93,2. Você vai ouvir? Não. A rádio vai continuar falando, mas o problema é que você não está na sintonia correta. Não ouviremos a voz de Deus se não alinharmos a nossa vida com a vontade de quem? De Deus. Conta-se uma história de que alguns alunos de um curso de teologia, eles foram visitar o Museu Metodista.
E quando eles foram visitar o Museu Metodista, eles foram até o quarto onde John Wesley, que é o pai do metodismo, ele tinha o hábito de buscar a presença de Deus. E ali no quarto de Wesley, há duas marcas. E os que cuidam ali acreditam que aquele local era o local onde John Wesley se ajoelhava diariamente para orar. Ele tinha o hábito de passar pelo menos 1 hora em oração. E quando eles voltaram os alunos saíram, eles chegaram e aí faltou um dos alunos. Ele não voltou para o local do encontro, para onde eles iriam voltar. E quando o professor que estava conduzindo aquela excursão, ele volta lá no quarto, ele encontra um dos alunos ajoelhado, Billy Graham. Creio que muitos de vocês já ouviram falar nesse grande homem. Um dos maiores pregadores do nosso tempo. Já descansa no Senhor. Mas ali está Billy Graham, ajoelhado, no mesmo local que Wesley se ajoelhava, com os joelhos colocados onde estavam as marcas dos joelhos de Wesley. E ele estava fazendo uma oração. E a oração dele era o seguinte: ó Senhor, faça de novo. Procurando sintonizar, colocar a sua vida em sintonia com a vontade de Deus, assim como Wesley tinha, para que ele pudesse receber os milagres que Deus havia realizado na vida de Wesley. Deus não realiza mais em nossos dias, porque nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não sintonizamos a nossa vida na sintonia de Deus. Por isso nós não ouvimos a sua voz e por isso nós não temos tantas manifestações do poder de Deus em nosso meio. Outra situação que nos impede de ouvir a voz de Deus. Essa história é conhecida, se você quiser acompanhar, está no Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Diz agora que 2 discípulos estão andando. E o relato diz que eles estão andando a caminho de Emaús. E há algo interessante, porque Jesus ele vem e se coloca ao lado deles. E ele vai andando com eles e vai conversando. Só que o relato bíblico diz que eles estavam ao lado de Jesus. Jesus estava falando com eles, mas é como se Jesus estivesse em uma frequência e eles estivessem em outra. Eles não conseguiam ouvir a voz de Jesus. Eles não conseguiam entender que aquele era Jesus. Eles ouviam a voz, mas eles não conseguiram entender quem era. E o relato bíblico diz agora no capítulo 24, o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, porque eles estavam o quê? Tristes, amados. Lembra que eu disse que a presença de Deus traz o que para nós? Alegria. Muitas vezes nós estamos tão preocupados e nós ficamos tão ansiosos e aí nós vamos colocando os pesos, os fardos da vida sobre os nossos ombros e é tanta tristeza, tanta preocupação, tanta angústia que nós não conseguimos ouvir a Deus. Porque nós não permitimos que a paz de Deus invada o nosso coração, nós não permitimos que a alegria de Deus invada o nosso ser. Quando nós estamos absorvidos pela tristeza, nós não conseguimos perceber a voz de Deus. Absorvidos pela tristeza, tão preocupados eles estavam que Jesus estava andando ao lado deles e eles não perceberam, eles não ouviram. Sabe, quando eles entenderam que era Jesus, quando eles pararam para se alimentar, quando eles tranquilizaram que Jesus vai partir o pão, e aí então eles perceberam que Jesus estava com eles. Pastor, como fazer isso? Essa semana eu fui lembrado enquanto estava preparando essa mensagem, de uma história que eu creio que alguns de vocês conhecem, de um grande comerciante que ele se converteu. Só que depois da sua conversão, ele perdeu o seu filho. O seu filho veio a falecer.
E depois de um período, ele vai fazer uma viagem, só que ele manda primeiro a sua esposa e as suas filhas. Só que enquanto eles estavam indo naquela viagem, o navio onde estava a esposa e as filhas, o navio naufraga. E as 3 filhas do casal também vieram a falecer. E ele recebe um telegrama. A esposa manda um telegrama para ele: olha, cheguei. Mas ela conta, ela diz assim: mas só. E agora aquele homem que já havia perdido seu filho, perde as suas filhas, e agora ele vai para encontrar com a esposa. No meio da viagem, ele pede ao capitão do navio para que pudesse mostrar para ele onde era o local do naufrágio. E o capitão agora mostra para ele onde o local onde o navio, onde a sua esposa, as filhas perderam a vida ali, onde havia naufragado. E ele começa, naquele local, ele começa a escrever uma canção que você conhece, que diz assim, em português ela foi traduzida da seguinte maneira: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó sim certa estou, mesmo em tais provações, que feliz com Jesus hei de ser, ou hei de estar. E aí ele diz: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em meio às lágrimas da perda, mas ele conseguia dizer: eu continuo feliz com Jesus. Porque, queridos, a presença de Deus na nossa vida, ela traz alegria, mas só que a alegria que vem do Senhor não é apenas quando tudo está bem na nossa vida. A alegria que vem do Senhor não depende da circunstância. Por isso, para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos vencer a tristeza, nós precisamos vencer as preocupações, para nós estarmos tranquilos e pedirmos, Senhor, que a tua paz invada o meu ser, para que eu consiga ouvir plenamente qual é a tua voz. Mas a voz de Deus também requer algo de nós. A palavra de Deus, pode passar aí, Heloísa, por favor, até desligar aqui. A palavra de Deus, pelo menos 14 vezes, faz um apelo para nós. Diz assim, olha, aquele que tem ouvidos, faça o quê? Ouça. Essa é uma exortação simples, são 5 palavras, mas a Bíblia diz que é um apelo. Você vai encontrar 6 vezes no Evangelho, pelo menos 8 vezes no livro do Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça. Para ouvir a voz de Deus, você precisa sintonizar na frequência de quem? De Deus. E para sintonizar na frequência de Deus, amados, nós precisamos viver uma vida de obediência. Nós negligenciamos a Deus, nós andamos pelos nossos caminhos, fazemos a nossa própria vontade, fazemos o nosso próprio querer e depois queremos ouvir a Deus. Como ouviremos a voz de Deus se nós não estamos sintonizados com Ele? Se nós estamos sintonizados com o nosso querer, com a nossa vontade, com o nosso desejo? Deixa eu dizer para você algo que talvez você nem tenha percebido. Mas quando algo nos interessa, o nosso ouvido tem uma capacidade extraordinária. Pode passar para nós aí, Heloísa. Nosso ouvido tem uma capacidade extraordinária. Ele ouve aquilo que lhe interessa. Você pode estar em um ambiente, depois você vai, se você não percebeu, faça essa experiência. Você pode estar em um ambiente, às vezes tem uma TV ligada, tem um celular ligado, um rádio, e de repente alguém está conversando e a conversa te interessa. Você para de ouvir o rádio, você para de ouvir a TV, você para de ouvir o celular e seu ouvido concentra na conversa, porque aquilo chamou a sua... Somos assim ou não? Às vezes eu ficava, quando era criança, eu não entendia isso, e eu ficava pensando como que a minha mãe conseguia perceber o que a gente estava conversando, porque ela estava conversando lá com a outra pessoa, e aí alguém conversando, e de repente a gente fazia lá, e ela falava, olha, eu estou ouvindo o que vocês estão falando aí. Eu falava, mas como? Mas a grande questão, queridos, é que nós
damos atenção, o nosso ouvido, àquilo que nos interessa. Ah, você já entendeu agora. Por que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus? Porque para muitos de nós, a voz de Deus não é uma voz interessante. Porque a voz de Deus, às vezes, ela nos exorta, ela nos chama a atenção. A voz de Deus, às vezes, ela nos repreende e nós não estamos sintonizando, porque ela nos incomoda, ela nos perturba. Você e eu, nós somos moldados pela voz que fala mais alto em nossa vida. Um autor, ele chega a dizer o seguinte: dize-me ao que você presta atenção, e eu direi quem você é. Aquilo que chama a atenção é o que te transforma. Qual é a voz mais alta que tem tomado lugar no teu coração, na tua vida? Na Bíblia, existia no passado um ritual que era interessante. Pode passar para nós aí, Luiz? Esse ritual era o seguinte: o servo, ele era dispensado. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 21, depois você pode acompanhar lá. Então acontecia o seguinte: o servo, a cada 7 anos que ele trabalhava, então no final daqueles 7 anos, eles tinham que dispensar o servo, mandar o servo embora. Ok? Só que havia o seguinte: às vezes, alguém vinha servir e gostava do Senhor. Então ele dizia o seguinte: não, eu quero servir, mas agora não mais por obrigação. Eu vou servir agora por escolha. Eu desejo servir. Então, nesse caso, esse servo agora, que não era mais obrigado ao serviço, mas ele desejava servir, ele ia ali até o seu senhor, e o senhor furava a orelha dele. E colocava, nos nossos dias, uma espécie de um brinco, colocava sobre a orelha daquele servo. E agora, todos que viam a pessoa com essa marca, ela sabia que ela estava servindo, não mais por obrigação, mas ela estava servindo por amor, porque ela queria. Amados, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos nos sujeitar ou nos submeter a Ele. Em outras palavras, nós precisamos que Deus fure a nossa orelha. No sentido de servidão: Senhor, eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ouvir a tua voz. Para eu e você ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos obedecer. E obedecer envolve submissão, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso querer. E isso não é fácil. Não é fácil. Eu gostaria de dizer para você: olha, é muito simples, você simplesmente vai render a sua vida a Deus, mas eu sei que essa é uma tarefa difícil, porque eu luto contra ela. Eu quero fazer a minha vontade, que eu preciso obedecer, eu preciso apurar os meus ouvidos, eu preciso sintonizar a minha vida com a vontade de quem? De Deus. E dizer como Paulo: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é submissão. E submissão não é tarefa fácil. Pode passar para nós? O verdadeiro significado da obediência, queridos, não é uma ação automática, mas começa com um desejo. Você precisa desejar, você precisa querer. Deus não vai falar com você se você não quiser, se você não desejar, se você não almejar, se você não buscar. Deus não vai falar com você se você não sintonizar a sua vida com a vontade dEle. Nós precisamos ter essa disposição de obediência, de submissão. Mas para isso você precisa enfraquecer a sua vontade. Você precisa enfraquecer o seu querer. Há algo interessante, porque no conceito humano, quando nós nos afastamos, a voz vai ficando cada vez mais longe, até chega um momento que nós não conseguimos mais ouvir. Mas no conceito divino, queridos,
Lembra do texto que nós lemos? A palavra de Deus não volta o quê? Vazia. O problema não é com Deus. Se você não tem ouvido a Deus, se eu não tenho ouvido a Deus, o problema não é com Deus. A palavra dele é poderosa. Ela continua falando, o problema é que nós não estamos nos submetendo à vontade de Deus. Nós não estamos nos entregando a Ele. Queridos, a entrega vai gerar em mim e você algo que é extraordinário, que é a confiança. Pode passar para nós aqui, Heloísa. A orelha espiritual precisa ser furada. Nós precisamos consagrar a nossa orelha interna para que nós sintonizamos em vez, pode ter barulho, pode ter, mas eu consigo compreender qual é a voz de Deus, porque é essa voz que me interessa. É isso que eu quero saber, qual é a vontade de Deus, qual é o desejo dele. Mas para isso, 4 elementos nós precisamos colocar na nossa vida. Passa para mim aqui, Heloísa, por favor. Nós precisamos, queridos, tirar tempo para quem? Para Deus. Você não vai ouvir a voz de Deus se você não tirar tempo para Ele. No livro de Êxodo, capítulo 33, o verso 11, diz que Josué, ele tinha o hábito de ir até a tenda do encontro, de passar tempo com Deus. E quando Deus foi escolher um sucessor para Moisés, quem foi o escolhido? Josué. Porque Josué ouvia a voz de Deus, havia deixado Deus furar a orelha dele, permitido a servidão. E agora Deus disse, olha, é você que eu preciso. Você precisa ter paciência. Porque num primeiro momento, quando nós tentamos sintonizar com Deus, num primeiro momento vai vir aquele silêncio, e como nós não estamos acostumados, lembra que eu falei no início, o silêncio pode nos assustar. Então você vai ter que ter paciência, vai ter que ter calma. Você vai precisar de se esforçar. Amados, nós precisamos de nos esforçar para encontrarmos com Deus. Nós precisamos nos desligar de outras distrações. Mas, acima de tudo, nós precisamos de intencionalidade. Pastor, o que é isso? Eu preciso querer. Você não vai ouvir a Deus se você não quiser. Se você não buscar. Se você não se entregar, se você não submeter. Amados, Deus é flexível, mas Deus não é acidental. Não existe o encontro, eu encontrei Deus por acaso, não. A palavra diz que aqueles que encontram é porque eles estão buscando. Aqueles que ouvem a voz de Deus é porque eles estão procurando identificar qual é a voz de Deus. E a pergunta desta noite é: o que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? E eu vou mudar essa pergunta. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você tem feito para ouvir a voz de Deus? E aí talvez você disse, não pastor, mas todo dia eu estou estudando a minha lição, a minha meditação, todo dia eu estou cantando um hino, e eu quero te convidar a ser ousado, mude a sua forma. Quanto tempo você está buscando a Deus? Olha, eu estou buscando a Deus 15 minutos. Busque mais. Passe 30, 45, 60. Ou faça a oração de Jacó, Senhor, eu não saio da tua presença enquanto eu não ouvir a tua voz. Eu não saio enquanto eu não ouvir a tua voz. Mas o que eu e você precisamos de submissão. Para ouvir a voz de Deus, você tem que estar disposto a sintonizar os seus ouvidos na sintonia de Deus. Isso exige de nós entrega, obediência. Fácil? Não, mas é necessário. Quantos querem dizer assim, Senhor, eu estou disposto, eu quero ouvir a tua voz. Eu entendi que para ouvir a tua voz, eu preciso me render, eu preciso ser servo.
E eu estou disposto a ser o teu servo, fazer a tua vontade, fazer o teu querer. E é por amor, não é por obrigação. Quantos querem dizer isso essa noite? Ah, que maravilha! Fique em pé, eu quero orar com você. Quero pedir para que Deus me ajude e te ajude a buscarmos isso a cada dia. Pai querido, é uma luta para nós rendermos, submetermos a nossa vontade à tua. Nós queremos fazer o nosso querer, nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, por favor, Senhor. Que nós consigamos entender claramente que sem renúncia, sem entrega, sem submissão, nós não vamos conseguir sintonizar os nossos ouvidos com a tua voz. Que cada um de nós, ouvintes desta mensagem, que sejamos ouvintes da tua voz, através de uma vida de entrega, de submissão e de obediência. Continue conosco, dá-nos a tua paz e uma semana rica de bênçãos na tua presença, tendo a tua companhia, ouvindo a tua voz, onde quer que nós andarmos. Oramos no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, te dê uma noite de paz e de tranquilidade, tá bem? Não saia sem dar um abraço em alguém e dizer para esta pessoa o quanto ela é importante para você e para Deus.